Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, estamos iniciando mais uma semana e tradicionalmente estamos aqui para bater mais um super papo. Na última semana, nós ainda estivemos digerindo o tarifaço prometido e concluído pelo presidente Donald Trump. Bom, na minha avaliação, essa desconexão, essa queda abrupta das bolsas de valores tem relação muito mais com outros fatores do que com esse caso imediato que aconteceu agora. Por quê? Vamos entender juntos essa história. Para que serve uma bolsa de valores e qual que é o seu principal produto? A bolsa de valores é um lugar onde você consegue tomar crédito de uma forma rápida e barata. Ponto. Aí quando você abre o mercado de capitais, ele também tem como função social a distribuição de crédito, financiamento, esse tipo de coisa. E como eles estão muito ligados à produção e expectativas econômicas, eles acabam servindo como um termômetro da economia de um país, de uma região, enfim, do mundo afora. E o que isso tem a ver conosco? Bom, o que eu acho? Eu acho que essa coisa dessa loucura que aconteceu agora nas bolsas, muito em função do tarifaço promovido pelo Donald Trump, em função, vamos pegar por exemplo a Europa. Ela tem perdido o protagonismo produtivo ao longo dos anos. Quando a gente olha a Europa dos anos 90, a Europa dos anos 2000, ela era uma Europa mais robusta, era uma Europa que tinha um crescimento produtivo, era uma Europa que estava entregando produção para o mundo, estava entregando conhecimento. Hoje, quando a gente olha para a Europa, qual que é o principal debate na Europa? Olha, a gente precisa tomar cuidado com a tampa de garrafa PET, porque senão ela vai poluir o mundo. Esse debate é importante, mas só que veja, você tem um continente que ele tem condições de produzir a própria energia. E ao invés dele produzir a própria energia nos últimos anos, o que a Alemanha fez, por exemplo? Importa o gás russo. Lá na outra gestão, o Donald Trump já havia dito isso, que a Europa estava criando um problema para si quando ela importava esse tipo de gás. E aí, a gente vai derivando essa conversa para quê? Eles têm uma rigidez enorme, uma hiperregulação, e tudo isso acabou chegando aonde? Numa estagnação econômica do continente. Hoje nós temos um continente que está caminhando para a velhice, uma produção em queda. Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, é óbvio que a Alemanha ainda é um país muito forte, é o líder da União Europeia, mas ela já não é mais tão importante quanto era no passado. E o que acontece diante de tudo isso? O mercado, ele não é bobo. Ele está olhando essa produção em queda na Europa, ele está olhando essa perda de protagonismo europeu ao longo dos anos. E aí quando chega, por exemplo, hoje, que você tem essa guerra Estados Unidos e China, as bolsas elas simplesmente replicam aquilo que realmente está acontecendo, que é uma falta de confiança no continente europeu, e isso acaba se alastrando para o mundo como um todo. Porque quando a gente olha o Brasil, ele está na mesma situação da Europa. Nós crescemos muito ao longo do regime militar, só que depois nós começamos a perder o protagonismo industrial. Olha hoje, por exemplo, com essa questão do neoliberalismo, a gente tem perdido mercado na indústria. Hoje a gente está com muito serviço na nossa balança comercial e a indústria tem caído cada vez mais, sem contar que o país também não está crescendo. Então, qual é a pergunta que fica? Será que esse negócio tem sustentabilidade ou não? E aí quando a gente olha para a China, a gente começa a ter uma dúvida também. Por quê? Nós temos uma contradição entre crescimento econômico somado à renda baixa. É inegável que a China cresce, é inegável que eles são uma economia muito potente. Isso é inegável. Só que quando a gente olha, por exemplo, a renda do chinês, ele tem uma renda em torno de 2.000 e poucos reais.
Será que isso tem sustentabilidade no longo prazo? Aí quando a gente começa a derivar um pouco mais a discussão, nós temos a demografia chinesa, que cada vez está ficando pior. E o Brasil tem seguido essa cartilha, né? Então, assim, uma baixíssima taxa de natalidade. Ah, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, pega, por exemplo, o INSS. Quem paga a aposentadoria de quem está aposentado é quem está nativa. Se você não tem ninguém trabalhando hoje, quem vai pagar a aposentadoria do cara que está aposentado amanhã? Ninguém. Então, e ainda vamos pensar nessa coisa da Evergrande que está acontecendo na China. É uma crise que não foi solucionada, é um problema que foi abafado, que ninguém está comentando sobre, mas ele existe. E o mercado sabe que ele existe. Aí quando a gente para e pensa, se a população chinesa está rica, se está todo mundo ganhando dinheiro, como que você me explica uma crise do tamanho da Evergrande? Não tem explicação. Então o que acontece? Outra pergunta, será que a China consegue crescer por quanto tempo dessa maneira? Difícil essa resposta. Então, quando o mercado ele começa a analisar todos esses fatos separadamente, ele começa a chegar em conclusões que não, a questão maior não é o tarifaço promovido pelo Trump, é um mundo que está uma porcaria. A Europa que perdeu o protagonismo, você olha a França de hoje, por exemplo, se bem que a França, desde sempre, você pega ela lá nos anos 80, 70, ela ainda cobrava algumas taxas de algumas ex-colônias. Até um ex-presidente francês falava que se não existisse a África, não existiria a França. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O mundo tem parado. Temos alguns locais que têm projeto de crescimento, que têm projeto de indústria, só que outros locais ainda não têm esse projeto. Você pega, de novo, voltando para a Europa, o projeto deles acabou. Não existe hoje uma indústria europeia, não existe hoje um planejamento europeu. E a prova disso é o protagonismo deles que está indo cada vez mais para o buraco. O Brasil, como líder na América, também tem participação nisso. A gente saiu do milagre econômico ali no regime militar para a estagnação. Perdemos praticamente grande parte da nossa indústria, a gente perdeu. Estamos dependendo de um modelo externo, sabe? Em vez do Brasil olhar e ver o que ele pode contribuir para o mundo, eu até digo que ele podia talvez pensar em tomar o lugar da Europa nessa crise econômica que está acontecendo agora. Mas o que a gente está optando por fazer? Optando por tomar um lado. E nem sempre tomar um lado é a melhor opção. Talvez uma opção para o Brasil seria se posicionar. Como seria esse posicionamento? Eu serei o novo líder. É claro que a gente não ia brigar com a China nesse momento, mas a gente poderia muito tranquilamente assumir o posto europeu de liderança mundial. Então, eu acho que a gente incorre de novo num erro que é não aproveitar essa crise europeia para nos fortalecermos no mercado. E, de novo, o mercado ele precifica tudo isso, o mercado ele vê tudo isso. É óbvio que ele não está vendo essa coisa de que, olha, o Brasil poderia tomar o lugar da União Europeia, não. Mas ele vê as nossas falhas na indústria, as nossas falhas de crescimento, e aí ele vai precificando. Então, hoje, qual seria a saída para o mundo? Muitos dizem que seria um novo plano Marshall, mas eu acho que a gente precisa pensar numa reindustrialização. Hoje todo mundo jogou a sua indústria para a Ásia, ninguém está produzindo mais nada. Ah, mas aí você vai falar, olha, mas é importante, mas não tem. A gente está vendo o resultado disso hoje. A Alemanha está passando pelo que está passando porque achou que era melhor importar gás russo. E hoje, olha o resultado dessa política. Então, eu acho que a gente tem mais uma semana com muita turbulência.
E o Trump, ele não é ele é um sintoma, ele não é a causa disso que aconteceu. Enfim, a gente teve uma série de populismo político e populismo de mercado que foi empurrando o mundo para o abismo que ele se encontra hoje. E não vai ser, a saída disso não é simplesmente o Trump chegar amanhã, olha pessoal, eu estava brincando. Não, é preciso discutir o tema com seriedade, é preciso buscar alternativas e é preciso pensar a longo prazo, não pensar a curto prazo. Se a gente pensar a curto prazo, vamos mexer em umas taxas, vamos controlar isso, vamos controlar aquilo, e na semana que vem o problema volta à baila novamente. Então é isso. E o que fazer no mercado nesse momento? Aguardar, porque eu acho que os mercados ainda podem cair um pouco mais, os preços vão ficar melhores. Aliás, a gente já tem muita empresa a um ótimo preço, com um ótimo desconto, mas eu acho que dá para esperar mais um pouquinho e fazendo preço, fazendo volume para quando o mercado voltar a subir de novo, a gente está com o nosso portfólio montado a um preço barato e aí é só colher o lucro dessas operações. Mas enfim, é preciso ter calma e sabedoria para entrar no mercado por enquanto. Beijos, tchau, tchau.